ódio, vingança, ira, raiva. Em uma história tão trágica quanto Ordem, é normal que muitos personagens tenham o ódio como motivação. A vingança vê nos olhos das pessoas que fizeram mal a eles o desespero e o sangue delas nas suas mãos. Não só contra pessoas, contra criaturas, contra o próprio paranormal. Em quase toda a obra de ficção, o ódio, a dor, move personagens para frente. Ordem não é diferente. Existem vários personagens dentro de Ordem que exalam esse tema de violência e tem o ódio, a vingança, como principal motivação. O maior exemplo que a gente tem atualmente é o Joey, que fez um massacre por pura vingança. O Dante com certeza quer se vingar do Gal e da galera. O Arthur, no episódio 3, demonstrou uns traços de ódio bem fortes contra a Hannah e os outros scriptas quando ele pegou o leque. O Zero, que interpreta o T-Bag, confirmou também que o T-Bag tá do lado do Kian por vingança contra a Ordem que matou a família dele. O Rubens, o próprio Phelps, disse que tá motivado pelo ódio também em uma live dele esses dias. A Clarissa é um dos maiores exemplos também. Depois que perdeu a equipe dela, ficou totalmente outra pessoa. A Karina começou a passar por isso, agora que ela viu a Liz. Não sei se isso vai continuar, mas ela chegou a passar por isso também. E até o Kian, o grande vilão de Ordem Paranormal, é assim também. Tudo que ele tá fazendo é por vingança contra o paranormal. Ele odeia tanto o outro lado que ele tá disposto a fazer um genocídio global pra acabar com ele. Nada disso é um segredo pra ninguém. Provavelmente é razoável a gente assumir que o ódio é o principal motivador da maioria dos personagens em Ordem, certo? Mas tem outro sentimento que é tão prevalecente quanto ele. O amor. Se você parar pra analisar, tanto o ódio quanto o amor movem igualmente todo o plot de Ordem pra frente. A motivação dos personagens se trata ou de ódio por algo ou de amor por algo. Exemplos de personagens que são e foram motivados pelo amor incluem Christopher Cohen, Thiago Fritz, a própria Liz no final do personagem dela. O Arthur também, apesar de demonstrar ódio em algumas situações, luta maiormente para proteger o que ele ama, o que sobrou do que ele ama, né? O próprio Ferreiro era movido pelo amor, o amor à cidade dele, a Santo Berço. Kaiser era movido pelo amor. Enfim, acho que deu pra entender. O amor e o ódio são dois lados da mesma moeda. Amar algo ou alguém demais pode se transformar em muito ódio bem rápido. Mas Veríssimo, por que você tá falando disso? Por Calamidade ser a última temporada, eu acho que ela vai fechar de alguma forma esse ciclo que tanto tempo está sendo construído em Ordem. De alguma forma isso vai ter que acabar. Então hoje eu quero conversar sobre como eu acho que isso deveria acabar, baseado em como esse tema foi retratado até agora no RPG. Eu sou o Sr. Veríssimo e o vídeo de hoje é sobre ódio e amor, os dois lados da calamidade. Olhando pra trás, a maioria dos personagens em Ordem é motivado pelo amor, e não pelo ódio, né? Se você for ver nas outras temporadas, todos os personagens eram mais ligados ao amor do que ao ódio, e isso tá mudando só agora em Calamidade. Quando eu digo que um personagem é motivado pelo amor e não pelo ódio, eu não tô dizendo que ele não sente ódio contra o paranormal, contra os inimigos dele, seja quem for. Eu tô dizendo que o amor é mais forte que o ódio. A pessoa sente mais vontade de proteger quem ela ama do que destruir quem ela odeia. Essa é a diferença entre ser motivado por amor e ódio. Então se você olhar pra trás, todos os personagens basicamente eram amor, sabe? Todos eles estavam dispostos a se sacrificar pelos membros da equipe. Ali em Desconjuração isso começou a mudar, sabe? Por exemplo, o Luciano e o Dante, eu não tenho certeza se fariam essa coisa de se sacrificar e tal. Mas em Desconjuração ainda, a maioria dos personagens tinha o amor como sentimento primário. E em Calamidade eu sinto que isso está começando a mudar. Principalmente com a introdução da equipe Kian. Venhamos e convenhamos, ninguém tá ali porque ama o Kian ou porque ama os outros membros da própria equipe. Todos os scriptas que estão nessa estão por ódio contra o paranormal
ou por vingança contra a Ordem. Talvez não contra a Ordem, mas contra alguém, na busca de poder para satisfação pessoal. Eu não acho que faria sentido ser algo como dinheiro, porque assim que eles entraram pros scriptas, eles já sabem que eles vão morrer e vão ter que se matar eventualmente. Eu acho que existem outras formas de ganhar dinheiro melhores que essas. E aliás, como eu já falei, o Kian é o maior exemplo de uma pessoa movida por ódio em todo Ordem. Toda a existência de Ordem em primeiro lugar é porque esse cara odeia tanto o paranormal que ele tá disposto a matar muita gente pra acabar com ele. Então só agora em Calamidade a gente começou a receber o outro lado desse ciclo, o outro lado dessa discussão. Antes só era o amor que predominava, mas o ódio começou a tomar o seu espaço em Calamidade, não só no grupo de antagonistas. Nos personagens que a gente já conhecia das outras temporadas, o ódio se faz cada vez mais presente. O Joey, não preciso falar nada. O Arthur, claramente, tem bem menos pessoas que ele se importa vivas. O Dante, eu não acho que ele se sacrificaria por ninguém ali, talvez o Arthur, no máximo. E a Karina começou a andar esse caminho agora. O ódio tá sendo bem mais explorado essa temporada do que ele era antes. E uma coisa que eu acabei reparando é que os personagens movidos pelo ódio tendem a ser muito mais poderosos quando você tá disposto a deixar tudo de lado, a não se importar com mais nada além da sua vingança, a deixar quem você é em busca da sua realização. Você fica muito forte. E quando você se apega a coisas como amigos, família, sentimentos de amor e carinho, você tende a ser muito mais frágil, você se machuca muito mais, você perde muito mais, você progride muito menos nos seus objetivos. Tanto é que as outras temporadas, lembra do que eu falei sobre todos os personagens serem movidos por amor? A gente só acompanhava a Ordem, né? Pois a Ordem não ganhou um conflito contra o paranormal desde o começo até agora. A Escola Nostradamus não foi uma vitória. O Santo Berço não foi uma vitória. Desconjuração não foi uma vitória. Kian voltou, todo mundo morreu. A Ordem passou por maus bocados. A Ordem não venceu nenhuma vez, porque a Ordem cria laços. A Ordem se apega. E esse é o ponto fraco da Ordem em comparação aos Scriptas. Os Scriptas não se importam com nada. Os Scriptas não se interessam se você tá sofrendo, se o seu companheiro tá morrendo. Mas será que só porque os Scriptas venceram toda santa vez até agora, será que eles estão certos? Quer dizer, eles venceram as batalhas, mas a guerra não acabou. As pessoas só morrem quando são esquecidas. Foi o que o Baloo disse pra Karina no episódio 3 de Calamidade, que na verdade é uma frase de One Piece. O propósito herdado é justamente quando uma pessoa morre e a morte dela foi em busca de algo, ela estava buscando alguma coisa quando morreu. Os amigos dessa pessoa, a família dessa pessoa, continuam a busca dela depois da morte dela. Dessa forma, continuando o legado da pessoa e meio que imortalizando a pessoa dentro deles. E a Ordem é puro propósito herdado. Os agentes herdam os propósitos uns dos outros e é isso que motiva eles a continuar e lutar contra o paranormal, a lutar contra o Kian, que não tem propósito herdado. O Kian tem o próprio propósito e luta pelo propósito dele. E no caminho ele usa a força dele, que ele adquiriu com todo o ódio dele, para manipular as pessoas, chamar elas para lado dele, oferecer coisas, oferecer vingança, e esse ódio vai se autoalimentando. A diferença aqui é que se o Kian morrer hoje, acabaram os Scriptas. Sabe, os Scriptas desbandam, não tem mais por que eles continuarem fazendo o que eles estão fazendo. Mas se o Senhor Veríssimo morrer hoje, tudo que vai acontecer é que um novo Senhor Veríssimo vai entrar. E a Ordem vai só se fortalecer, na verdade. Se você for ver, a Ordem nunca esteve mais forte do que ela tá em Calamidade. O Senhor Veríssimo contratou um monte de gente, tem um monte de gente pica, todo mundo tá foda. A Ordem tá cheia de dinheiro, tipo, a Ordem nunca esteve melhor. Mesmo perdendo tantas vezes, a Ordem tá no seu estágio mais forte. E se o Senhor Veríssimo morrer, você pode ter certeza que a Ordem não vai acabar. Vai só entrar outra pessoa no lugar dele. E eles vão continuar com o propósito do Senhor Veríssimo antigo, até que o Kian sucumba ou vença. E eu de verdade acho, tipo, de coração, assim, eu acho que a Ordem tinha que vencer. Não por moral, tá? Não é por questão moral de que a Ordem tá certa, não sei o que. Não. Eu acho que a Ordem tinha que vencer por um lado narrativo. Seria milhões de vezes mais satisfatório
ver a Ordem ganhar do que ver o Kian ganhar, porque a jornada que a gente acompanhou até agora é a jornada da Ordem. E você pode discordar, você pode falar assim, ah não, eu caguei pra Ordem, acompanhei desde a primeira temporada, mas eu gosto mais do Kian, quero que ele vença. Ok, você pode pensar isso, não compreendo o seu pensamento, não faço ideia de por que você pensa dessa forma, sendo que acompanha da primeira temporada, mas é um direito seu. O fato é que narrativamente pra mim seria o correto a Ordem vencer, pra fechar essa mensagem, pra fechar esse ciclo. Pelo menos essa é a forma que eu acho que ficaria mais satisfatória no final. Sabe, então no fim toda essa guerra entre a Ordem e o Kian não é nada mais nada menos que uma guerra de princípios. O Kian valoriza a destruição do paranormal acima das outras vidas que vão ser perdidas no caminho. E a Ordem valoriza todas as vidas que vão ser perdidas no caminho acima da destruição do paranormal. E eu não tô falando quem tá certo e quem tá errado aqui. Eu não tô dizendo que a Ordem deveria ganhar porque ela tá certa. Eu não tô dizendo que a Ordem não é consumida pelo ódio muitas vezes, ou que a Ordem não matou vidas inocentes antes, que a Ordem não faz coisas erradas. Não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é que nessa guerra da calamidade, os dois lados são claramente separados entre um lado que valoriza mais o ódio e o outro que valoriza mais a empatia. E é óbvio que tem pontos fora da curva, sabe? É óbvio que na Ordem existem pessoas que valorizam mais o ódio. E também do lado do Kian existem pessoas que valorizam mais o amor, como a própria Hannah, que se sacrificou pra todo mundo sair vivo, entendeu? E a Ordem tem defeitos. É claro que a Ordem tem defeitos. Mas o Kian também. O Kian também causou milhares de mortes desnecessárias tentando alcançar o plano dele. Então no fim não é sobre quem tá moralmente certo. No fim é sobre o que você valoriza mais. Veríssimo, mas na teoria o Kian valoriza mais as vidas inocentes do que a Ordem, visto que ele quer acabar com o paranormal justamente para prevenir a morte de mais inocentes. A questão é que a gente não sabe se destruir o paranormal e fazer essa chacina global realmente vai matar menos pessoas do que só deixar o paranormal lá e ir remediando aos poucos. E você pode falar, ah, Veríssimo, é óbvio que destruir o paranormal vai salvar muito mais vidas do que deixar ele por aí e tentar remediar. Mas você não tem provas disso. No fim, é seu headcanon. Até porque destruir todo mundo que sabe do paranormal envolve muito mais do que só o paranormal, sabe? Porque aparentemente agora a polícia sabe sobre o paranormal e eu acho que não é uma boa ideia matar todos os policiais do Brasil. Enfim, não é, de novo, sobre quem tá certo, sobre quem tá errado. É sobre motivações. E você? De que lado você tá?